Olá, tudo bem? Você saberia me dizer o que a Bíblia diz sobre a vida após a morte? A crendice na sobrevivência do espírito após a morte é uma das heranças comuns dos povos mais antigos, né? Este bojo, neste pensamento, podemos considerar os antigos egípcios lá pelo ano de 4.500 anos antes de Cristo e no período pré-dinástico antes de 3.100 antes de Cristo. Nos túmulos eram inseridos objetos para que os falecidos, quando renascessem, pudessem utilizá-los, né, na existência metafísica, na próxima etapa da vida. De maneira similar, os túmulos dos cananeus eram inseridos recipientes e implementos para serem utilizados pelo falecido na vida após a morte. Os governantes geralmente eram precedidos por uma chancela determinada de divindade, indicando que os falecidos reis se tornariam divindades menores ou seres sobrenaturais com algum tipo de autoridade sobre a descendência. Com o zoroastrismo, o bom e o mal são classificados por duas ações e desta forma o indivíduo seria um herdeiro do céu ou do inferno, endossado exclusivamente por suas ações e atitudes na vida. O zoroastrismo inaugurou a dicotomia céu e inferno. Não foi o cristianismo, foi o zoroastrismo, que influenciou vários textos religiosos, inclusive os textos hebraicos, da Torá, que nós podemos observar, e toda a religião cristã. Assim a pessoa nasce e vive seguindo ou não as normativas dadas pelo seu Deus. No caso da religião judaizante seria Yahvé, ou tetragrama, aos seus devotos, e posteriormente esse seria julgado, pesado na balança, como no tribunal de Osíris, com base em suas ações terrenas, isso é, suas ações como fator determinante. Todavia, a quebra de paradigma está no Novo Testamento, onde a conversão ao semideus grego romano Jesus teria o poder de mudar o resultado desse jogo. Cabe salientar que internamente não há consenso entre os misteriosos autores bíblicos sobre a existência da vida após a morte. Nós temos aí algumas citações, como o Salmo 88, versículo 10. Fará, entretanto, milagre para aqueles que já se despediram da vida? Porventura os mortos virão a se levantar e te louvar? Nós temos o Salmo 104, versos 29. Escondes a tua face, e eles te perturbam. Se retiras o seu alento, perecem e voltam ao pó. E Eclesiastes 3, 20. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó e ao pó retornarão. E nós temos o Jó, capítulo 21, 23 a 26. Um morre em pleno vigor, despreocupado e tranquilo, com seus baldes cheios de leite e fresca a medula dos seus ossos. Outro, ao contrário, morre na amargura do seu coração, não havendo provado do bem. Juntamente jazem no pó, onde os vermes os cobrem. E também em Isaías 40, de 6 a 8. Toda a carne é erva, e toda a sua glória, como a flor da erva, seca-se a erva, e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva, e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Então, impasses tardios como o purgatório e a reencarnação são praticamente desconhecidos por grande parte dos cristãos, protestantes e católicos. Portanto, podemos entender que, segundo as crendices e a própria Bíblia, a vida após a morte pode existir. No Antigo Testamento, a Bíblia
nos permite entender que após a morte, tanto o bom como o mal vão para o Hades, para o descanso eterno, onde não há dor, não há sofrimento, não há vida, não há reconhecimento, não há nada. Essa é a visão do Antigo Testamento. Com o cristianismo, a ideia muda. Não basta apenas viver, mas se você praticar o mal, você vai para um lugar, e se você praticar o bem, você vai para outro lugar. Cópia da crença do zoroastrismo, que deixa bem clara essa dicotomia entre o bem e o mal. Quem faz o bem vai para um lugar bom, e quem faz o mal vai para um lugar ruim. Essa criação de um céu e de um inferno, nos textos do Novo Testamento, vieram de uma cultura anterior, de uma religiosidade, de uma crença anterior ao cristianismo, que é o zoroastrismo. Convido a você a ler sobre o zoroastrismo e você vai ver que toda a vida de Cristo, alguém que veio salvar o mundo, alguém que morreu para salvar o mundo, alguém que ressuscitou, tudo isso já está na história do zoroastrismo, e o cristianismo só fez uma transferência de cultura, de religiosidade para dentro da sua visão teológica, fazendo com que houvesse essa dicotomia, essa diferença entre céu e inferno. No Antigo Testamento, quem morria ia para o Hades, para o Sheol. Era um lugar onde todas as pessoas iam, bom e mal. E no Novo Testamento se cria uma nova versão, uma nova ideia, onde existe o bem e o mal. E quem segue Jesus Cristo e se converte, mesmo que estivesse no pecado, esse tem a possibilidade de ir para o céu, onde há felicidade eterna. E aqueles que não se arrependem e continuam no erro, vão para o inferno, o Sheol, ou o Hades, que agora não é mais um lugar físico, mas um lugar espiritual, onde há choro e ranger de dentes. Lembrando que Sheol e Hades são lugares físicos onde se depositava o corpo das pessoas que eram indigentes, de animais e tudo mais, lá no Vale de Hinnom. Nesse Vale de Hinnom, então, existia a possibilidade de as pessoas jogarem os mortos lá. E aí não haveria necessidade de fazer túmulos, enterros, etc. Então, muitos animais e pessoas indigentes e coisas podres eram colocadas nesse Vale de Hinnom. Para a língua hebraica, Sheol, para a língua grega, Hades. O Vale de Hinnom significa esse lugar físico onde eram jogados mortos, indigentes e animais, e ao redor então do Vale de Hinnom eram feitos todo tipo de bruxaria e de feitiçaria. Então era um lugar onde se dizia que havia muita impureza, e por causa do próprio gás que se produzia do corpo humano, da podridão do que havia lá, era um fogo que não se apagava, e por serem pessoas mortas, os animais e os micóbrios faziam parte daquele lugar. Por isso o texto bíblico diz, vão ser aqueles que não fazem o bem, vão para um lugar onde o fogo nunca se apaga, onde há vermes que consomem o corpo, onde há cheiro e podridão. Nada mais é do que um lugar físico, por conta dos mitos gregos. Então, por conta da mitologia grega, se cria então um espírito, e a partir da criação do espírito se divide a vida entre o bem e o mal, entre a morte eterna e a vida eterna, copiando aí o cristianismo, essa visão dos mitos gregos. Um grande abraço, tchau, tchau.